Então, a partir do momento em que a sua família vê você, antes de cada refeição, orando, antes de cada viagem, orando a Deus, pedindo proteção. Quer pra cá? Tá ligado? Antes de cada momento de dificuldade, a sua família vê que você se volta a Deus e busca Ele. Isso é o maior exemplo, isso é a melhor forma de evangelizar a sua família. E a sua família vai ter até uma vontade de participar, né, desses momentos que você estabeleceu. E o último ponto nessa parte da família é a gente interceder pelos nossos familiares. O que significa intercessão? Intercessão significa se colocar na brecha, né, se colocar entre. Então, intercessão é uma forma de oração a Deus em que a gente ora em favor de uma pessoa, né, de uma pessoa, de uma situação. Então, em 2024, que a gente possa desenvolver essa prática de interceder pela nossa família, de orar a Deus em prol da nossa família. Que a gente assuma esse compromisso diante de Deus de interceder, principalmente para aqueles familiares e parentes que ainda não conhecem o Senhor. Quem aqui já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Levanta a mão. Quase todo mundo, né? Quarto de Guerra é um filme que mostra muito essa prática da intercessão. É um casal que a esposa começa a interceder em prol do marido. O marido, eles não estavam com um relacionamento muito legal, eles eram casados. E o marido estava prestes a cometer um adultério contra a esposa. E a esposa conheceu uma senhorinha que ensinou a ela a prática da oração, da intercessão. E ela separou ali um quartinho na casa dela e todos os dias ela orava e intercedia pela vida dela, pelo marido dela. Mesmo ela guardando muito rancor com o marido, muita raiva por muitos motivos, ela orava e pedia para Deus interceder e restaurar o casamento dela. E no final do filme a gente vê que Deus faz um milagre, né? O casamento dela é restaurado, o marido dela se arrepende e eles têm um relacionamento restaurado. Então, que a gente possa fazer a mesma prática desse filme Quarto de Guerra, interceder pela nossa família. E também, ano passado, o Abnério trouxe para a gente um projeto, que é o projeto Casa de Paz, que é também uma oportunidade para a gente fazer com a nossa família ou com pessoas amigas, conhecidas, que ainda não conhecem ao Senhor. Então, através desse projeto, que é um projeto de evangelismo, de ensinar a palavra, a gente pode não só interceder para a nossa família, mas de forma prática, ensinar a palavra de Deus, trazer irmãos que vão estar orando, intercedendo presencialmente pela nossa família. Então, isso é muito importante. Então, já fomos 2 tópicos, como ter um ano novo incrível. Primeiro, busque a Deus em primeiro lugar, e segundo, valorize a sua família. Agora vamos para o terceiro tópico, está em Hebreus 10, 25. Diz assim, está no telão: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, esse versículo, ele traz o terceiro ponto de como a gente pode fazer com que 2024 seja um ano incrível. Esse ponto se envolva com a igreja. Então, esse versículo fala: não deixemos-nos de reunir como igreja. Então, como que a gente pode praticar esse princípio em 2024? Primeiro, participe das reuniões da igreja e faça parte de um grupo caseiro. Então, a igreja somos nós, né? Mas a igreja, essa comunidade, a gente tem poucas reuniões presenciais, né? Aqui no salão. Presenciais mesmo é só o culto de jovens e o culto aos domingos. Então, pelo menos num desses você tem que fazer parte.
E a igreja aqui também, a nossa comunidade, também tem os grupos caseiros. Então, o que são os grupos caseiros, para quem não conhece? São reuniões que são feitas na casa de um dos irmãos, que são reuniões semanais, né? São reuniões que a gente aprende a Bíblia, a gente louva e a gente tem comunhão com os irmãos. Então, o versículo em Hebreus, ele destaca que a gente não deve deixar de reunir como igreja. Se reunir com os irmãos é algo muito importante. É um momento que a gente se fortalece na fé, que a gente incentiva um ao outro e que a gente tem a oportunidade de ceiar. Então, não sei se vocês perceberam, mas a gente não faz a ceia aqui aos domingos. Por quê? Porque a ceia é feita nos grupos caseiros. Então, se você não participa de um grupo caseiro, você não ceia. E a ceia foi um sacramento que foi deixado por Jesus. É algo muito importante que a gente deve fazer regularmente, que é o momento que a gente tem comunhão com os irmãos e a gente lembra que Jesus veio e que ele vai voltar, né? Jesus fala, façam isso em memória de mim, até que eu venha. Então, ter esse momento de comunhão com os irmãos, de ceiar, de fortalecer a fé um dos outros é muito importante. Então isso tem que ser uma prioridade da nossa vida. O tempo de culto que a gente tem aqui é 2 horas. O tempo na reunião do grupo caseiro também não é grande, 1, 2 horas no máximo. Então na semana toda você tem aí em torno de 4 horas para se dedicar a Deus. E muitas das vezes a gente falta. Muitas vezes a gente não tem esse compromisso, muitas vezes a gente prefere passear, prefere ir no shopping, prefere colocar o trabalho, outras demandas no local e no horário dos cultos. Então, que nesse ano de 2024 a gente tenha a prioridade de estar presente nas reuniões, de estar em comunhão com os irmãos, porque é algo muito importante. E se a gente não priorizar, facilmente a gente coloca outras coisas no lugar. Então, que a gente não apenas participe, mas que seja algo regular no nosso ano de 2024, estar presentes nas reuniões. O segundo ponto nessa parte de se envolver com a igreja é a gente também desenvolver relacionamentos de aliança. Então, esse tópico foi muito abordado ano passado sobre relacionamentos de aliança. E o que são relacionamentos de aliança? Então, não é apenas a gente frequentar a igreja como um local em que você vem e passivamente assiste um show, né? Você vem, canta umas músicas, ouve a palavra e você vai embora. Não, esse não é o objetivo, né? O objetivo é você desenvolver relacionamentos de amizade com os irmãos. Então, que a gente não apenas entre nas reuniões e assista passivamente, mas que a gente desenvolva amizade com as pessoas. É muito difícil a gente desenvolver amizade com todos, né? Mas a Bíblia fala muito sobre 2 ou 3. Então, a gente tem pelo menos 2 ou 3 pessoas aqui na comunidade que você vai desenvolver um relacionamento de amizade mais profundo com essas pessoas. Pessoas, irmãos, né? Que você vai ter como contato naqueles momentos de angústia, que você vai pedir uma oração, que você vai orar por eles também, que você vai poder compartilhar as dificuldades da sua vida, as alegrias da sua vida, e que você vai ter esse apoio, esse suporte. Mas para a gente desenvolver esses relacionamentos de aliança, a gente primeiro tem que estar disposto, a gente primeiro tem que estar aberto a, muitas vezes, dedicar tempo, né? É muito difícil você ser amigo de uma pessoa que você não conhece. Ou ser um amigo muito íntimo, né, de uma pessoa que você nem conversa. Então, muitas vezes vai exigir que você dedique tempo. Mas é um esforço que vale a pena. Porque nesses últimos dias, o final do versículo diz, né? Encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E que dia é esse? O dia da volta de Jesus. Então, quanto mais se aproxima o dia da volta do Senhor, mais a gente precisa ter esses relacionamentos de aliança.
Porque no futuro, talvez a gente não vai ter mais a possibilidade de se reunir no salão. Mas a gente vai estar ligado uns aos outros através desses relacionamentos de aliança. Então, eles são essenciais para esse ano de 2024. Que nesse ano você tenha como meta se aproximar de pelo menos 2 ou 3 pessoas e desenvolver um relacionamento mais profundo. E o último ponto nessa parte de se envolver com a igreja é estar disposto a servir. Então, a igreja, como eu mencionei, não é só um momento que a gente vem e participa passivamente, mas tem que ser um ambiente que a gente serve também. O que Jesus disse, né? Jesus disse: quem quer ser o primeiro, seja o servo de todos. Jesus, ele foi o maior exemplo de serviço, de servir. Ele era aquele que era o Deus encarnado, aquele que era digno de receber o louvor, mas ele foi aquele que se ajoelhou e lavou o pé de todos os discípulos. Era aquele que servia a todos, mesmo sendo o maior. Então, que em 2024, a gente também esteja disposto a servir na igreja. E servir na igreja não é só cantar e pregar, né? Tem muitas outras formas que a gente pode servir e contribuir na igreja, né? Seja montando um grupo de evangelismo nas praças, seja participando das reuniões de oração que precisam muito de novas pessoas para estar orando, intercedendo, seja ajudando financeiramente alguma família que está necessitada, seja vindo aqui ajudando a Dani na decoração, que muitas vezes precisa de ajuda, né? Então, há muitas formas de você servir. E não só essas formas que eu exemplifiquei, mas também através dos dons, né? Todos nós recebemos de Deus um dom. E muitos de nós não sabemos nem que dom que a gente tem. Então, que nesse ano de 2024, a gente possa primeiro descobrir que dons que Deus já nos deu. Que a gente possa buscar mais dons, os melhores dons, como o apóstolo Paulo diz, né? Buscar os melhores dons. E que a gente possa desenvolver também esses dons, servindo aqui na igreja. Vocês lembram daquela parábola dos talentos? Que cada um recebeu uma quantidade de talentos? Talentos era como se fosse um dinheiro na época, né? Então, é como se um recebeu lá 10 mil reais, o outro recebeu 1.000 reais e o outro recebeu 100 reais. E essa pessoa, esse patrão, deixou essa quantidade de dinheiro com esses 3 servos e falou: daqui a um tempo eu volto. E eu quero que vocês me devolvam essa quantidade. Aquele que recebeu 10 mil, multiplicou essa quantidade mais vezes, 2 ou 3 vezes. Aquele que tinha 1.000, dobrou. E aquele que tinha 100, ficou com medo. Nossa, eu tenho medo do patrão chegar e eu ter perdido, ter gastado dinheiro, então o que eu vou fazer? Eu vou enterrar. E ele enterrou o dinheiro. Quando o patrão chegou, ele foi e devolveu. E aí o que o patrão disse para ele? Servo mau e infiel. Você poderia ter colocado esse dinheiro no banco e ter rendido juros e ter me devolvido. Todos aqui renderam muitas vezes mais a quantidade, mas você enterrou essa quantidade que eu te dei. Então, qual que é a nossa advertência? Todos nós recebemos dons da parte de Deus. E o que a gente tem que fazer com esse dom? A gente tem que servir as pessoas através desse dom. A gente tem que fazer com que esse dom se multiplique. A gente não deve enterrar para nós, porque depois Deus vai exigir de nós esses dons. Ele vai cobrar. O que você fez? Eu te dei o dom da generosidade. Quantas pessoas você ajudou com esse dom? Eu te dei o dom da hospitalidade. Quantas pessoas você abrigou na sua casa com esse dom? Eu te dei o dom da intercessão, da oração. Por quantas vidas você intercedeu? É algo que a gente deve questionar, que a gente deve pensar. Então, que nesse ano de 2024 a gente saia da zona de conforto. A gente descubra quais dons que a gente já tem, busque dons ainda maiores e melhores e que a gente sirva uns aos outros com esses dons. Amém? Vamos já para o 4º ponto.
Como ter um ano novo incrível, está em Colossenses 3:23. Está no telão, podem acompanhar. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Então, o quarto ponto para a gente ter um ano novo incrível é trabalhar para a glória de Deus. Então, até o momento a gente falou sobre buscar a Deus em primeiro lugar, valorizar a nossa família e participar da igreja, se envolver com a igreja. Mas o ano não é só feito disso, né? Na maioria dos dias a gente vai trabalhar e vai trabalhar bastante. Mas o trabalho tem que ser feito para a glória de Deus. Então esse versículo diz: em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Então tem muita gente que acha que trabalho é maldição. Quem já ouviu falar? Ai, nossa, que fardo que é trabalhar. Misericórdia, segunda-feira, ter que acordar às 6 horas da manhã, ir no trabalho. Ai, não aguento mais, não vejo a hora de chegar sexta-feira. Ai, quem ficou triste de saber que 2024 não vai ter tanto feriado? Já deu aquele desânimo, ai, misericórdia. É ano bissexto ainda, tem mais um dia em fevereiro. Ô pai, tem misericórdia. Mas não, o trabalho, ele foi criado por Deus, ele não é uma maldição. Então, quando Deus criou Adão e Eva, o que Deus falou para Adão? Cultive o jardim, domine sobre todos os animais do campo, sobre todos os répteis, sobre todos os seres marinhos. Então, o que Deus deu para Adão? Trabalho, né? Além disso, ainda tinha que dar nome para todos os animais. E pensa quantos milhares de animais que existem, que Deus criou. Então, Deus deu trabalho para Adão. Adão não estava à toa no jardim. Ele não estava lá deitado na rede, coçando, comendo várias frutas. Não, Adão estava trabalhando, né? Então, o trabalho não é uma maldição, o trabalho é uma criação de Deus. E a gente deve trabalhar para a glória de Deus. É claro que o pecado fez com que o trabalho se tornasse mais penoso. Então, quando Adão e Eva pecaram, o que Deus falou para Adão? Do suor do seu rosto você comerá o seu pão. Então, Adão iria comer, ele iria trabalhar, só que ia ser algo penoso para ele, ia ser algo que, nossa, ia suar, ia ser algo difícil. Mas o trabalho em si não é algo pecaminoso. Então, como a gente pode trabalhar para a glória de Deus em 2024? Primeiro, fazendo o seu melhor ao trabalho como se fosse ao Senhor. Então, se você é contratado por uma empresa ou se você é autônomo, você não deve trabalhar como se fosse ao seu patrão. Ah, eu estou aqui trabalhando, mas eu sou um escravo, eu estou trabalhando para o meu patrão, mas ele é tão chato, ele fica pegando no meu pé. Não, na verdade, o seu patrão não é o seu patrão, né? Na verdade, o seu patrão de verdade é Deus, é o Senhor. Então, a gente deve trabalhar fazendo o nosso melhor, como se a gente estivesse fazendo ao Senhor, e de fato estamos fazendo ao Senhor. Então, o brasileiro, ele é muito conhecido por dar aquele jeitinho brasileiro, né? Esse jeitinho brasileiro nada mais é do que uma preguiça aí disfarçada. É um jeitinho de você fugir, né? Da responsabilidade, do trabalho, de fazer aquele trabalho meia boca, né? Porque é sexta-feira à noite, você não quer dar o seu melhor. Então, que a gente não seja conhecido como pessoas que são preguiçosas, pessoas que fazem um trabalho mal feito, pessoas que no trabalho o chefe tem que ficar cobrando, tem que ficar exigindo, mas que a gente possa fazer o nosso melhor como se fosse ao Senhor, com dedicação, com excelência. Tem uma comunidade, que eram os puritanos na antiguidade, que eles eram conhecidos por serem muito devotos a Deus. E eles demonstravam essa devoção no trabalho. Então, quando o puritano fazia uma cadeira, você conseguia diferenciar muito bem uma cadeira que era feita por um puritano, que era esse cristão dedicado, uma cadeira feita por uma pessoa comum. A cadeira que era feita por um puritano era excelente, perfeita, não tinha defeito.
Você virava ela ao contrário e você via que até naquelas partes que ninguém viam, era feita com o melhor acabamento possível. Por quê? Porque os puritanos criam que eles não estavam fazendo aquela cadeira para homens, mas eles estavam fazendo cadeira para Deus. E se era para Deus, eles iam fazer a melhor cadeira do mundo. Uma cadeira perfeita. Então, que no nosso trabalho a gente possa ter essa mesma dedicação. Ah, eu sou uma professora. Não, mas eu vou lecionar, eu vou ensinar como se eu estivesse ensinando para Deus. Ah, mas eu sou um advogado. Não, eu vou defender essa causa como se eu estivesse defendendo para Deus. Enfim, qualquer profissão, eu sou médico, eu sou dentista, não interessa, qualquer profissão, que você faça para a glória de Deus. Um outro exemplo de uma pessoa que mesmo numa circunstância bem difícil, trabalhou para a glória de Deus, foi José do Egito, né? José do Egito era de uma família rica, né? Jacó era um homem que tinha muitos bens e ele era o filho preferido de Jacó. E José despertou muita inveja nos irmãos, a ponto que os irmãos o venderam como escravo para o Egito. E mesmo na escravidão do Egito, que era o pior trabalho do mundo, na verdade nem era trabalho porque ele não era remunerado, ele era um escravo, ele fez o seu melhor. Quando ele estava na casa de Potifar, que era um egípcio, ele fez o melhor, a ponto que Potifar colocou ele como coordenador da casa dele. Quando ele foi preso, mesmo na cadeia, ele fez o melhor. Ele foi o melhor prisioneiro da cadeia, a ponto que ele se tornou o coordenador da cadeia. Imagina, na cadeia, você preso, você ser um preso para a glória de Deus. Já imaginou isso? E José fez isso, ele foi um exemplo. E Deus o recompensou a ponto de honrá-lo, né, colocando ele como governador de todo o Egito. Então, que mesmo o seu trabalho sendo difícil, mesmo sendo um trabalho que você pode falar, é injusto, o meu salário não é o tanto que eu deveria receber, o meu chefe é chato, mas que nesse trabalho você possa honrar e glorificar a Deus. Amém? O segundo ponto nessa parte do trabalho é a gente dar um bom testemunho de Jesus no nosso trabalho. Então, se você já fazer um excelente trabalho, você já está dando um testemunho muito bom de Jesus. Mas há muito mais que a gente pode fazer. Então, como cristãos, a gente deve brilhar a luz de Jesus aonde estivermos. Jesus falou assim: o que adianta eu ter uma candeia, que é uma lâmpada, e colocar ela embaixo da cama? Não adianta nada, não vai iluminar nada. Essa candeia, essa lâmpada, eu tenho que colocar num lugar bem alto, que aí ela ilumina o cômodo todo. Então, no nosso trabalho, a gente não deve se intimidar, se envergonhar, se esconder. Muitas vezes a gente fica com medo, né? Medo de retaliação, e como cristãos a gente apaga a nossa luz. Mas pelo contrário, no nosso trabalho a gente deve aí sim brilhar a luz de Jesus. Então a gente deve ter um bom testemunho de Jesus no nosso trabalho. Esse bom testemunho envolve a gente ser justo, a gente ser honesto no trabalho, sermos dedicados, não ficarmos envolvidos com fofocas, com intrigas, com picuinhas no trabalho. Envolve a gente também falar de Jesus no nosso trabalho, a gente pregar. Mas muito mais, tem uma frase que diz assim: pregue o evangelho em todo o tempo e, se necessário, use palavras. Então, muitas vezes a gente não vai precisar usar palavras, porque o nosso testemunho de vida vai falar muito mais alto. Claro que a gente pode e deve usar as palavras quando tiver oportunidade, mas que mesmo que a gente não tenha essa oportunidade, que a gente testemunhe com a nossa vida, com a nossa conduta, com a nossa postura. Amém? E o último ponto nessa questão do trabalho foi um ponto que o tio João falou. Tá, em Mateus 6:24, não precisa abrir, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
Então, esse último ponto na questão do trabalho é: sirva a Deus e não ao dinheiro. Então, no trabalho, a gente tem muito essa questão, essa tentação de ficar muito focado no dinheiro. Eu preciso ter um retorno financeiro. Eu preciso ganhar dinheiro. Então, eu vou trabalhar. E aí você começa a perder de vista tudo aquilo que a gente conversou até agora. Você não prioriza Deus na sua vida. Você não valoriza a sua família. Você não tem tempo de qualidade. E muito menos você se envolve com a igreja. Porque você está o quê? Um viciado em trabalho. Você só sabe trabalhar. Será que em 2023 você foi essa pessoa? Foi essa pessoa que só trabalhou? Em todos esses outros pontos anteriores não fez nada? Negligenciou? É algo que a gente deve questionar. A partir do momento que o trabalho ocupa o primeiro lugar e o primeiro espaço no nosso coração, ele se torna um ídolo. Um ídolo porque a gente está viciado na questão do dinheiro, do retorno que esse trabalho pode dar. Então a gente não deve viver buscando acumular tesouros aqui na terra, mas a gente deve viver buscando acumular tesouros no céu. Porque Jesus mesmo disse que os tesouros no céu não tem traça nem ferrugem que corrói, não tem ladrão que escava e rouba. Então, que o nosso foco em 2024 não seja servir o dinheiro. Não tenha como Deus o dinheiro em 2024. Porque as riquezas, elas são algo inseguro, são algo passageiro. A gente não sabe quanto tempo de vida tem nessa terra. Você não sabe se amanhã você vai, se Deus me livre, né, atravessar a rua, ser atropelado e morrer. A gente não sabe. A gente não sabe o nosso futuro. A gente não sabe quantos dias que a gente tem de vida aqui nessa terra. E se a gente vive todos os nossos dias focado em dinheiro, a gente está com o coração no lugar errado. O dinheiro a gente não leva. A gente nasceu nu e nu a gente volta para a terra, a gente volta para o pó. Nada, nenhuma riqueza que a gente acumula nessa terra a gente vai levar para o céu. Não vai levar. Não vai levar. Vai se tornar o quê? Uma herança que vai gerar até briga para a família, né? Para os familiares, para os filhos. Então, que a gente viva todos os dias como se fosse o último dia. Que todos os dias o nosso coração esteja focado em buscar a Deus. Seja focado em valorizar a nossa família, ter comunhão com os irmãos e não focado no dinheiro. E se você ainda duvida, porque tem muitos que dizem, mas o dinheiro é que traz felicidade, né? Imagina, nunca vi um rico triste. Será mesmo? Será mesmo que não existe rico triste? Quantos famosos, quantos cantores, quantos artistas que conquistaram praticamente o mundo inteiro e que no final morreram de overdose, morreram de drogas, morreram assim, totalmente desfigurados. Por quê? Porque não encontraram a felicidade no dinheiro. Estavam em sofrimento, estavam em angústia. Então não fique com essa ilusão de que o dinheiro vai ser a solução de todos os problemas, que o dinheiro vai te trazer felicidade, porque não vai. O único que vai te trazer a satisfação da sua alma é Deus, é Jesus. Então que o seu foco em 2024 seja Cristo e não ao dinheiro. Amém? Agora vamos para o último ponto, está acabando. Tá? Em 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Diz assim, está no telão. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Então, esse quinto ponto, como ter um ano novo incrível. Eu não podia deixar de falar como médica. Cuide da sua saúde. Como que a gente cuida da nossa saúde? Todo mundo sabe, mas ninguém faz.
Todo dia no consultório eu atendo aquele idosinho, né, que é hipertenso, que é diabético e come doce, usa insulina, mas come doce, exagera, é obeso e não faz atividade física. E a conta chega. Então, isso é algo importante, isso não é algo secundário. Deus se importa com a nossa saúde. O que o versículo diz? Não sabeis que o seu corpo é templo do Espírito Santo e que vocês não são de vocês mesmos? O nosso corpo não pertence a nós. Não pertence a nós. A partir do momento que você se converteu, o seu corpo é propriedade de Deus. A gente é o quê? É um mordomo. A gente só cuida. A gente está aqui momentaneamente. Mas não é nosso. Então, como não é nosso, como não pertence a nós, a gente tem que cuidar bem cuidado. Se alguém dá para você um objeto muito valioso, uma joia de família, fala assim, olha, cuida para mim, eu vou viajar, tenho medo de deixar essa joia preciosa na minha casa, eu não tenho cofre, guarda para mim, daqui a um tempo eu volto, eu pego de volta. Essa pessoa deixou nas suas mãos um bem muito precioso. Você vai pegar essa joia e você vai ficar usando? Ai, nossa, que lindo esse colar de diamantes. Eu vou lá na esquina, lá na padaria, comprar um pão com ele. Não, né? Você vai guardar, você vai esconder, todo dia você vai verificar se está tudo em ordem. Você não vai agir com leviandade com esse objeto, porque ele é muito precioso e ele não pertence a você. Se ele for roubado, se alguém for lá e furtar, quem que vai ter que restituir? Você. Então você vai cuidar muito bem. É a mesma coisa quando você fica responsável por cuidar de uma criança, de um filho de algum amigo, um neto. Você cuida muito bem dessa criança, né? Você fica toda hora vigiando. Que criança, se deixar, eles fazem muita arte, né? Então você tem que ficar sempre de olho, né? Para o quê? Se a criança machucar, se a criança adoecer, você era o responsável. E os pais vão pedir a conta de quem? A sua responsabilidade. E do mesmo modo é o nosso corpo. O nosso corpo não pertence a nós, ele pertence a Deus. Então a gente tem que cuidar muito bem do nosso corpo. E como que a gente faz cuidando? Como a gente cuida? Primeiro, buscando uma alimentação saudável, praticando atividade física. E isso não pode ficar só no papel, só na meta, tem que ser algo que a gente tem que praticar. Buscar se alimentar para a glória de Deus. Tem um ditado, infelizmente, que nós como cristãos somos rotulados. Eu vou começar a falar, vocês terminam. Diz assim, crente não bebe, mas come muito. Crente não bebe, mas come muito. Gente, isso devia ser uma vergonha. Nos bufês de casamento, quando eles descobrem que o casamento é de crente, eles aumentam o dobro do valor. Porque sabe que o crente não bebe, mas come para arrebentar. Não é verdade? A gente devia se envergonhar disso. Por quê? Porque a gula é um pecado. A gente vive como se a gula não fosse nada. Como se fosse algo até de se gloriar. Nossa, olha o pedreiro que aquele lá fez. Né? Passou até mal, vomitou. Mas nossa, dá risada, bate palma. Mas não. A gente deve cuidar do nosso corpo como templo do Espírito Santo. A gente deve comer escolhendo alimentos para nutrir o nosso corpo, alimentos saudáveis. A gente deve comer sem se empanturrar, sem cometer o pecado da gula. E do mesmo modo, a gente deve praticar atividade física. Então, que em 2024 a gente possa buscar um estilo de vida mais saudável que glorifique a Deus. O segundo ponto nessa parte da saúde é: tenha coragem de descansar. Tenha coragem de descansar. O tema do descanso é algo que, nesse século 21, é um desafio.
O momento que a gente trabalha tanto, para a gente descansar, muitas vezes a gente tem que ter coragem. Coragem de parar de trabalhar. Coragem de talvez não receber tanto, não ganhar tanto no final do mês. Mas isso é um mandamento do Senhor. Deus criou o mundo em 7 dias, em 6 dias, né? Porque no 7º ele descansou. Então, se até Deus, que é Deus, descansou, quem somos nós para não descansar? Então, sábado, no original Shabá, significa cessar, parar, um descanso permanente. Permanente não, um descanso completo. Então, a gente deve também, ao longo da nossa semana, ter momento de descanso, ter um momento de parar, de desacelerar, de descansar. Esse não é apenas um princípio, uma dica, um conselho, mas é um mandamento de Deus. O 4º mandamento é guarde o sábado. Aqui a gente não prega de guardar o sábado, mas você deve guardar um dia da sua semana. Às vezes para você é o domingo. Às vezes você trabalha de domingo, mas o seu dia de descanso é na segunda. Mas que faça desse dia um descanso, que é o momento de você desfrutar do seu trabalho. É o momento que você não vai trabalhar porque você confia que Deus é o seu sustento. Do mesmo modo que o povo de Israel no Egito, eles tinham a chuva de maná todos os dias. Mas no 7º dia não caía maná. Aquele dia era um dia que você poderia ficar muito ansioso, né? Meu Deus, hoje não vai ter comida. E agora? Mas não, Deus dava a porção dobrada no sábado, a porção dobrada na sexta, porque sabia que no sábado, que era o 7º dia, não ia chover maná. Então a gente sabe que Deus provê. Esse momento que você vai descansar, que você vai desacelerar, não é para você ficar mais ansioso, mas é um momento que a gente volta os nossos olhos a Deus, confia que Ele vai nos sustentar e é um momento que a gente vai descansar para a glória de Deus. A gente também deve descansar não apenas um dia na semana, mas a gente deve descansar também à noite. Muitas pessoas deixam de dormir por conta do trabalho. Muitos trabalham até 1, 2, 3, 4 da manhã, vira a noite por conta do trabalho. E isso é algo rotineiro. Tem muitas pesquisas que falam a respeito do sono. Uma última recente que eu vi, ele chega à seguinte conclusão: quem dorme menos, vive menos. Então o sono não é algo opcional. Não é algo que a gente faz só por, tem que dormir, né? Não. Sono é saúde, sono é vida. Quando a gente dorme menos, as nossas células não têm a renovação que elas precisam. O nosso cérebro não descansa. Isso faz com que a longo prazo diminua a longevidade da nossa vida. Pessoas que dormem menos, vivem menos. Então a gente deve também valorizar o sono e dormir a quantidade de horas necessária. E o último ponto para terminar a pregação nesse tópico da saúde é: cuide da sua saúde mental. Então a nossa saúde, ela não é apenas o físico, não é apenas a alimentação, a atividade física, o sono, mas é também a saúde mental. Hoje em dia, as doenças que mais crescem são a depressão e a ansiedade. As pessoas estão doentes por questões de saúde mental. E, infelizmente, muitas vezes, todos os dias no meu trabalho, na UPA, eu recebo pessoas com crises de ansiedade, pessoas com ideação suicida, pessoas que tentaram se suicidar também. Por quê? Porque estão negligenciando a saúde da sua mente. Isso é algo importante. E eu quero ler um versículo com vocês, também não precisa abrir, está em Filipenses 4:6, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma,
Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, a gente não deve ficar ansioso por nada. Às vezes você está começando 2024, mas você está cheio de dívida, você tem pessoas doentes na sua família, você tem muitas preocupações no seu trabalho, mas não fique ansioso. Consagre o seu ano de 2024 a Deus. Entregue as suas preocupações, as suas ansiedades diante do Senhor, porque a promessa dele é que a paz dele vai guardar todo o nosso coração e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém, gente? Então, só para recapitular, como a gente pode ter um ano de 2024 incrível? Quem lembra o primeiro? Busque a Deus em primeiro lugar. Quem lembra o segundo? Valorize a sua família. Quem lembra o terceiro? Se envolva com a igreja. E o quarto? Trabalhe para a glória de Deus. E o quinto? Cuide da sua saúde. Amém? Então vamos fechar os olhos, vamos fazer uma oração. Ó Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por esse ano de 2024 que se inicia. Senhor, entregamos esse ano nas Tuas mãos. Que nesse ano de 2024, Senhor, a gente possa priorizar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Ajude-nos, Senhor, nesse ano a termos comunhão todos os dias com o Senhor. A orar, ler a Bíblia, ter um momento, Senhor, de intimidade contigo. Senhor, que nesse ano de 2024, o Senhor também nos ajude a valorizar a nossa família. Dedicar tempo, Senhor, para a nossa família. Não ficarmos, Senhor, viciados em trabalho, viciados, Senhor, nas nossas prioridades pessoais, mas que a gente possa desfrutar o fruto desse trabalho com a nossa família. Senhor, também nos ajude em relação à igreja, Senhor, a participarmos regularmente das reuniões, a desenvolver relacionamentos de aliança, Senhor, a ceiar na Tua casa todos os dias, Pai. Também, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar para que exercemos um trabalho para a glória do Senhor. Que não fiquemos, Senhor, focados em dinheiro, mas que possamos dar o nosso melhor no nosso trabalho, para glorificar e testemunhar do Senhor onde estivermos, Pai. E por fim, Senhor, dá-nos graça de cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Que possamos, Senhor, ser bons mordomos do corpo que o Senhor nos deu. E que através das nossas vidas possamos por inteiro glorificar o Teu nome, Pai. Agradecemos, Senhor, por esse novo ano que se inicia e consagramos esse ano a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.